Maravilha! Mais uma vez, estamos para louvar o Senhor, adorar a Ele. Convido os irmãos para ir chegando por aqui e conosco adorar a Deus nesta linda e maravilhosa noite. Uma noite que não está fazendo calor, e quero também, nesta oportunidade, explicar que estou na minha casa. Na live passada teve uma irmã que perguntou se eu estava na igreja, né? Não, estou fazendo algumas vezes aqui na minha casa. Estou aqui na área de serviço da minha casa, e até porque é um lugar mais tranquilo, não precisa de ventilador, não precisa de ar-condicionado. Estou aqui louvando a Deus juntamente com os irmãos. Muito bem, queridos. Nós vamos fazer uma oração. Gostaria que os irmãos que forem chegando por aqui permaneçam conosco. Vamos adorar a Deus. Não estamos podendo reunir na nave da igreja. Por que não cultuar na nossa casa, né? Na nossa casa nós estamos seguros, em hipótese, né? Vamos imaginar que estamos, embora a gente tenha conhecimento de estatística, que muitas pessoas estão sendo contagiadas pelo coronavírus dentro de casa. Mas aí eu recomendo aos nossos irmãos que tomem os cuidados necessários, né? Até dentro da sua casa. Aqui na minha casa eu faço muito isso. Passo álcool nas maçanetas das portas. Dependendo do lugar que eu fui, eu chego em casa e troco de roupa, tomo um banho, lavo as mãos, constantemente estou usando álcool, porque senão a gente corre o risco de dentro de casa estar se contaminando. Inclusive, meus queridos, por falar nisso, quando eu vou ao supermercado e que faço uma compra de frutas, eu não deixo de higienizar as frutas, enfim, tomando todos os cuidados devidos para evitar ao máximo ser contagiado até mesmo dentro de casa. Mas em hipótese, a nossa casa é o lugar mais seguro. Então, sabemos que a nossa maior segurança vem de Deus. A Bíblia diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não vigiar a casa, também em vão vigia a sentinela. Então, por mais que a gente tome todos os cuidados, ainda existe o risco. Então, é Deus que, acima de tudo, tem que estar nos protegendo. Então, tem uma parte que Deus faz, mas não podemos ser negligentes. A Bíblia diz que nós devemos ser prudentes. Não é isso, irmãos? Então, é só uma palavra aqui para orientar os nossos irmãos, aqueles que ainda não atentou para o grande perigo, o grande risco que estamos correndo, né, de sairmos nas ruas, de se expor. Eu ando no meu carro com a máscara, vou visitar minha mãe, antes de sair do carro eu passo álcool nas mãos e entro na minha casa, na casa da minha mãe de máscara. Enfim, tomando todos os cuidados, porque é a parte que me cabe. A outra, só Deus. Vamos orar. Amado Deus, mais uma vez, estou cultuando ao Senhor na minha casa, e juntamente com os teus servos que estão em casa, vamos passar aqui alguns minutos adorando ao Senhor. Pai eterno, que a mão poderosa do Senhor esteja estendida sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos teus filhos, guardando, protegendo. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe o nosso culto, o nosso louvor. A nossa vida como um culto, como sacrifício agradável ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deixa eu ver quem está por aqui já, participando conosco. Irmã Mércia Lino, irmão Rosivaldo Liberato, irmã Rosaura, estão assistindo.
irmã Marta Tonini, irmã Jânia, graças a Deus, irmã, deixa eu ver aqui, irmã Dalzira, irmã Terezinha Zaine, muito bem, irmão Edilson Antônio Rangel, lá de Ibatiba, irmão Ari, também aqui participando conosco, maravilha, sejam bem-vindos, vamos cantar o hino de número 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Plena paz e santo gozo temos em Jesus. Deixa eu deixar o meu violão aqui. Que maravilha, que bom sabermos que em Jesus nós temos a verdadeira paz. A paz que só Cristo pode dar, nós temos, porque aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não tem outro além dele. Só Jesus Cristo salva. Muito bem. Vamos ver se chegou mais alguém por aqui. Estamos aguardando os irmãos. Irmã Silvana Demuner também está por aqui. Reginaldo Saldanha, Serralheria, Reginaldo Saldanha. Me parece que foi esse irmão aqui que entrou na live passada e eu confundi com um irmão lá de Belo Horizonte. Não é este aqui, o meu amigo lá de BH. Lá também é Reginaldo Saldanha, por isso que eu confundi aqui. Também nosso querido diácono, irmão Ismael, participando aqui conosco. Sejam bem-vindos, à paz do Senhor para os nossos irmãos. Muito bem, queridos. Nós vamos dar continuidade ao tema
de terça-feira, porque é muito importante. O Sermão da Montanha é uma das mais belas e profundas mensagens da Bíblia Sagrada. Tem um significado profundo e eu achei por bem dar continuidade, porque o restante das bem-aventuranças aqui colocadas por Jesus é de um valor muito grande para a nossa vida espiritual. Então, o capítulo 5 de Mateus diz assim, vou ler até o versículo número 12 como base, depois a gente volta aí fazendo algumas considerações. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, porque por minha causa exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Deixa eu tomar uma água aqui para prosseguir. Muito bem, queridos, vamos às considerações. Nós abordamos o versículo de número 3 na terça-feira passada. Bem-aventurados os pobres de espírito, e explicamos para os irmãos o que seria este pobre de espírito. Ensinamos na terça-feira passada que o pobre de espírito é aquele que esvazia de si, né, e enche-se de Deus. Ele esvazia do seu velho homem, do seu ego, do seu eu, para encher de Deus. Que exemplificamos com as palavras do apóstolo Paulo, que disse: agora não mais vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Também abordamos o versículo de número Bem-aventurados, versículo 5. Abordamos também o versículo de número 5. Bem-aventurados os mansos. Explicamos também o que seria estes mansos. São aqueles que submetem à vontade de Deus. Ele não faz a vontade de si próprio. Ele não dá vazão à sua carne, né? a sua natureza carnal. E aí inclui temperamento e tantas outras coisas que são próprias da nossa natureza carnal. E aí submetemos à vontade de Deus e dissemos naquela oportunidade que Jesus, ele disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E mostramos o exemplo do próprio Jesus, que foi levado ao matadouro sem abrir a sua boca. Também abordamos
o versículo 9, que diz: bem-aventurados os pacificadores. E explicamos que para ser um pacificador é necessário primeiro ter paz com Deus. Como uma pessoa que não tem paz com Deus, não tem paz consigo mesmo, pacificar alguém? Eu já vi pessoas que entrou numa briga para apartar, para apaziguar, e acabou se envolvendo na briga e brigando também. Porque para pacificar, você tem que estar qualificado para pacificar, não é? E mostramos que Jesus, ele disse: deixo-vos a paz, não vou lá dou como o mundo dá, não é? Então, naquela oportunidade, terça-feira, explicamos que a paz que o mundo entende por paz não tem nada a ver com a paz que só Jesus pode dar. E outra coisa, só o homem que aceita Cristo como Salvador pode experimentar essa paz. Se não aceitou a Cristo como Salvador, nunca vai entender e nunca vai experimentar esta paz que só Jesus Cristo proporciona. Muito bem, e hoje, meus amados, nós vamos por aqui onde nós não abordamos. O versículo número 4, por exemplo: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E que choro seria este aqui? Porque se eu pegar esse versículo ao pé da letra, então toda pessoa que chora deveria ser consolada. É esse choro que às vezes choramos de raiva, choramos porque estamos odiando alguém, choramos porque não conseguimos aquilo que gostaríamos de conseguir. É este choro que vemos as pessoas chorarem por aí afora. Enfim, vamos explicar na Bíblia Sagrada que choro seria este. Nós anotamos algumas coisas aqui. Os que choram quando medidos com o padrão de medida divina. Pastor, e que padrão de medida divina seria este? Aqui está a régua de medir, a régua divina, a medida divina. Certa feita, o apóstolo Paulo, ele disse: olha, se vocês julgassem a vocês mesmos, não seria julgado com o mundo. Ou seja, temos que medir a nossa vida, pautar a nossa vida, enquadrar a nossa vida no modelo da palavra de Deus. E quando nós somos medidos com a medida divina, com este padrão divino de medida, nós conseguimos, irmãos, enxergar os nossos defeitos, os nossos pecados. E quando nós enxergamos os nossos pecados, queridos, e se nós temos sensibilidade espiritual, tem isso também, para sentir, aí contristamos, sentimos tristeza na alma, porque a nossa vida não está dentro do padrão da vontade de Deus. E aí nós temos duas atitudes: ou ignorar. E aí, se você ignora, se você é medido pela palavra de Deus, ignora. Quantas pessoas nos nossos dias não está nem aí para fazer a vontade de Deus? Isso não tem problema, isso não faz mal, isso é bobagem, isso é coisa do passado, isso é coisa dos quadrados. Estão com a mente cauterizada e não conseguem mais sentir
tristeza, não consegue mais contristar-se por suas fraquezas carnais. Só que Jesus está dizendo: bem-aventurados que choram. E ele foi bem claro em colocar aqui, porque eles serão consolados. Nós temos na Bíblia um exemplo daquele moço que saiu da casa do seu pai, foi para uma terra longínqua, uma terra distante, e lá, quando ele começou a sentir necessidade, ele conseguiu ver as suas fraquezas, o que ele tinha feito de errado, e ele então sentiu uma tristeza muito grande e disse: na casa do meu pai tem fartura, os empregados lá, os jornaleiros lá são bem tratados na casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou ter com meu pai, e quando lá chegar, eu vou dizer para ele: pequei contra os céus e pequei contra ti, meu pai, não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um dos seus jornaleiros. Olha que coisa linda! Isso fala de arrependimento sincero, sentir tristeza pelo que fez de errado. E ele voltou para a casa do pai. Chegando lá, seu pai, ao vê-lo de longe, foi ao seu encontro e o abraçou. Levou para sua casa, deu roupa nova, sapato novo, colocou anel no seu dedo. Isso fala de aliança, uma nova aliança com o pai. E é assim que Deus faz. Quando o homem sente tristeza pelo erro que cometeu, pelo pecado que pecou, e ele então chora, ele fica contristado por suas fraquezas carnais e vai para os pés do Senhor. A Bíblia diz que este será consolado. Consolado por quê? Consolado, primeiro, porque ele é perdoado dos seus pecados. Consolado, porque além de ser perdoado, o Pai coloca uma roupa nova. Roupa nova fala de santidade, a roupa de santidade. O Pai reata uma aliança com ele. Nós temos um outro exemplo na Bíblia. Isaías estava no templo e de repente ele teve uma visão da glória de Deus. E nesta visão ele começou a se entristecer, porque ele conseguia enxergar os seus pecados, suas fraquezas. Quantas pessoas não têm mais visão? Quantas pessoas não conseguem enxergar mais a vontade de Deus revelada na sua palavra? Não tem problema, não faz mal. Isso era antigamente, hoje não é mais assim. Olha, queridos, precisamos voltar a ter visões de Deus como teve Isaías. E ele viu quando o anjo foi com Atenas lá no altar e tirou uma brasa viva, e tocou os seus lábios. E quando aquela brasa tocou os lábios de Isaías, ele foi purificado, ele foi perdoado. Estamos nesses últimos dias, mais do que nunca, precisando de ser queimados por brasas vivas do altar do nosso Deus. Quantas pessoas já não almejam mais ser batizados com o Espírito Santo? A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste como fogo. O fogo é necessário na nossa vida para queimar as impurezas. Precisamos do fogo do altar do nosso Deus, queridos. Mas para isso precisamos ter sensibilidade e reconhecer os nossos erros, as nossas fraquezas. O apóstolo Paulo também foi um grande exemplo. Ele tinha uma sensibilidade tão grande que ele conseguiu enxergar os seus pecados, as suas fraquezas, e ele exclamou
lá do profundo da sua alma: quem me livrará do corpo desta morte? E aí o Espírito Santo começa a revelar ao apóstolo Paulo algumas verdades, e ele começa a escrever. E em Romanos ele escreve: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão fora de Jesus, não. É para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para estes mais, porque não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muito bem, então os que choram são estes. Não é qualquer chorão, não. Não é aquele que chora de raiva porque alguém lhe levou a... São aqueles que choram por causa das suas fraquezas, por causa dos seus pecados. Olha o que diz o final do versículo. Versículo 4. Porque eles serão consolados. E vamos ver isso melhor quando Jesus, ele vai mais além e diz assim, versículo 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vamos meditar nesse que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Fome e sede, isso aqui é uma figura de linguagem para falar de coisas espirituais. Vamos entender. A fome e a sede, você sente uma vez só? Vamos meditar, vamos parar para pensar. Você sente fome uma vez só e não sente mais? Você sente sede uma vez só? Quantas vezes você sente fome no dia? Quantas vezes você sente fome, sede, sede num dia? Claro que são várias vezes que sentimos fome e sentimos sede, e isso todos os dias. Fome e sede de justiça. Pastor, que justiça é esta? É essa justiça que nós conhecemos aqui na terra? Não, senhores. Não. Até porque a nossa justiça aqui na terra é considerada pela Bíblia como trapo de imundícia. Eu poderia até explicar aqui rapidamente que trapo de imundícia é este aqui. Um bacheiro é uma linguagem matuta, aquela proteção que se coloca debaixo da cangaia do animal, debaixo da sela do animal. Quando você tira, está toda suada e fedorenta. Mas ainda não é isso. Trapo de imundícia, na antiguidade, quando não existia o absorvente, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas se usava um tecido, e depois do uso, eu não preciso nem dizer como ficaria aquilo, né? Então, aquele pano era chamado trapo de imundícia. Olha o que é considerado na Bíblia a justiça humana: trapo de imundícia. A justiça humana é mais ou menos assim: justiça só serve para mim. Isso é no sentido humano. Quando é para me proteger, quando é para atender os meus interesses, aí a justiça ela serve. Mas quando é para atender o outro, aí para mim pouco importa. É assim, eu estou fazendo aqui uma colocação de que é assim que o ser humano pensa. O ser humano sem Deus. E para nossa vergonha, às vezes, ou muitas vezes, até aqueles que se dizem cristãos agem dessa forma. Quando é para defender os seus interesses, justiça nele. Mas quando a justiça
nos alcança, é contra nós, é contra os nossos erros, sabe o que nós fazemos? Ficamos buscando remendos, procurando desculpas para justificar os nossos erros. Isso é a justiça humana. Então não é dessa justiça que a Bíblia está falando. Aqueles que têm fome de justiça aqui é aqueles que têm fome de Deus. É aqueles que têm fome de santidade. É aqueles que têm fome de agradar a Deus. Fome de justiça é isso. Justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é baseada no amor. A justiça de Deus, ela é baseada na misericórdia. A justiça de Deus, ela é baseada na tolerância. Olha o que diz a Bíblia, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Foi a justiça de Deus, baseada no seu amor, que enviou seu Filho para salvar o homem arrependido. Foi a justiça de Deus, que mesmo o homem não merecendo, mesmo o homem sendo inimigo de Deus, levou Jesus à cruz do Calvário. Olha como funciona a justiça de Deus. Lá estavam os algozes de Jesus, os carrascos, aqueles que cuspiam no rosto de Jesus, aqueles que colocaram uma coroa de espinho, com espinhos de 7 centímetros aproximadamente, cravando na fronte de Jesus. Lá estavam aqueles que se diziam justos, aqueles que diziam que estavam fazendo justiça, crucificando Jesus, colocando um prego de aproximadamente 17 centímetros, cravando os pés e as mãos de Jesus no madeiro. Lá estavam estes homens, aqueles que furaram o lado de Jesus, traspassaram com a lança. Eram estes que diziam que estavam fazendo justiça. Jesus olha para eles e diz assim: olha a justiça de Deus aqui como funciona. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. Olha a justiça de Deus na vida de um homem. Estevão estava sendo apedrejado, estava sendo morto, martirizado, e ele então olha para os seus algozes e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Agora, muitas das vezes nós queremos justificar. Não é assim que nós fazemos? Quando estamos sendo injustiçados, ao invés de confiar na justiça divina, o que nós queremos fazer? Justiça com as próprias mãos. É a justiça humana. Mas a justiça de Deus não. A justiça de Deus, ela age assim: está perdoado. Você me ofendeu, mas eu estou passando a borracha. A partir de hoje, você está perdoado. Isso é quem tem fome e sede de justiça. Não age de si próprio. Não lança a mão das suas próprias forças para fazer justiça, mas entrega nas mãos de Deus. É assim. Então quem tem fome e sede de justiça, ele tem fome de Deus. Ele tem fome de fazer as coisas de Deus. Ele tem fome e sede de santidade. Olha o que disse o salmista Davi. Me parece, porque o livro dos Salmos não foi só Davi que escreveu, então me deu um branco aqui. Mas olha o que o salmista escreve: assim como a corça, ela corre em direção às águas,
Assim como a corça com sede, ela vai correndo em direção às águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Está entendendo, irmãos? Conseguiram entender? Quem são estes que têm fome e sede de justiça? É a justiça de Cristo na nossa vida. Quantas pessoas não têm mais esta sede, esta fome por Deus? Está tão envolvido com as coisas materiais, está tão envolvido com esta terra, que ele não tem mais sede e fome de Deus. Vou citar aqui um exemplo: Moisés. Moisés era um homem que tinha tanta fome de Deus, que um dia ele chegou para Deus e disse assim: Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua face. A Bíblia diz em Hebreus que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver a Deus? Santificação, fome e sede de justiça. Aí um dia Deus disse para Moisés: olha, eu vou passar na penha, na pedra. Lá na pedra tem uma fenda. Entra na fenda. Eu vou cobrir você com a minha mão. A minha face você não vai ver, porque homem algum, no seu estado humano, jamais viu a minha face. Porque o dia que o homem ver a minha face, morrerá. Mas eu vou passar toda a minha bondade por você. E quando eu passar por você, eu vou tirar a mão e você vai me ver pelas costas. Foi o único homem na terra que viu Deus pelas costas. Está entendendo, queridos? No seu estado pleno, Deus no seu estado pleno. Foi o único homem que viu, foi Moisés. É claro que Jesus, quando veio a esta terra, ele sendo Deus, mas estava em forma humana. Ele se colocou numa condição para que os homens pudessem se relacionar com ele, ver a ele, e até que os seus discípulos fez um pedido, né? Senhor, nós queremos ver o Pai. Aí Jesus disse: tanto tempo vocês estão comigo e pedem para me mostrar o Pai a vocês? Quem vê a mim está vendo o Pai. Então os discípulos de Jesus viram Deus no seu estado humano. Mas teve um homem chamado João, que estava da ilha de Pátimo. Jesus, depois que foi para os céus, ele se revelou, se manifestou a João na ilha de Pátimo. E quando João viu a Jesus, e olha que Jesus estava no seu corpo humano glorificado. Quando João viu Jesus, ele descreve como foi que ele viu. O seu rosto era como o sol na força do meio-dia. Ele estava vestido de uma veste branca. Os seus cabelos eram brancos como a lã. Os seus pés reluziam como latão polido no fogo. E João, quando ele viu, caiu atônito, caiu por terra desmaiado. Foi preciso Jesus colocar sua mão direita sobre João e dizer: João, levanta. Eu fui aquele que fui morto, mas agora estou vivo e vivo para sempre. Não somente isso, João, mas também eu tenho a chave do inferno e da morte. A porta que eu abrir, ninguém fecha. A porta que eu fechar, ninguém abre. João viu Jesus glorificado depois que foi para os céus. Então, queridos, mas para ver a Deus, tem que estar em santidade. Para ser batizado com o Espírito Santo, é preciso buscar, santificar, não é? E aí, se você faz isso,
Vai acontecer contigo como aconteceu com Isaías. Em um determinado momento, quando Isaías estava buscando a face de Deus, ele viu um como Deus no trono entronizado. Ele via naquela glória, ele descreveu como sendo o Filho do Homem. Bem, provavelmente era Jesus ali antes da encarnação. E olha que eu estou dizendo, provavelmente era. Não estou afirmando, não é? Mas provavelmente era. Isaías é o profeta messiânico, foi quem mais escreveu sobre Jesus. Então o anjo vai e pega uma brasa, toca os lábios de Isaías, e ele consegue ver os seus pecados e exclama: ai de mim, porque estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo também de lábios impuros. Então os pecados de Isaías foram purificados. Jesus quer purificar os nossos pecados dia após dia. Já fomos perdoados do poder do pecado, mas tem aquelas coisas do dia a dia que nós precisamos ir deixando. A santificação constante tem que ser um processo na nossa vida. Jesus disse que aquele que está em pé, cuide para que não caia, mas se cair, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele perdoa todos os nossos pecados. Muito bem, queridos, vamos dar uma adiantada aqui, mas antes de prosseguir, vamos ver se tem mais alguém conosco. Glória a Jesus. Irmã Wanda, irmão Renato Araújo, Xandoca Pimentel também que está conosco, irmão Manuel Ricardo, que maravilha, muita gente aqui participando conosco. A paz do Senhor para os irmãos que chegaram depois, sejam bem-vindos, Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar aqui, deixa eu ver a hora. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, então vamos andar um pouquinho só mais aqui, irmãos. Já vimos aqui no versículo número 6. Não consegui vir não. Ok. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos. Eu tenho um recado aqui para os irmãos. Algo que eu aprendi na Bíblia Sagrada: misericórdia. A Bíblia diz assim: sede misericordiosos assim. Se a Bíblia está dizendo assim, equivale a dizer igual. Sede misericordiosos assim como vosso Pai que está nos céus é misericordioso para convosco. Olha a oração do Pai Nosso, que muita gente passa por cima. Na oração do Pai Nosso, quando finaliza aquela parte que todo mundo conhece, está escrito assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai que está nos céus vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai que está nos céus vos perdoará. E na oração do Pai Nosso, nós oramos assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando nós oramos assim, se oramos de coração, de forma sincera, estamos falando para Deus o seguinte: perdoa os nossos pecados, igual nós perdoamos os nossos devedores. Daí, se você não perdoa aqueles que te ofendem, Deus não vai lhe perdoar, porque você não está sendo misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, repito, é a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias. Agora imagina, queridos, se Deus não usa de misericórdia para conosco, porque nós não estamos usando de misericórdia para com o próximo. Misericórdia, a Bíblia diz assim:
misericórdia quero. Não é misericórdia, ali é outro texto. Lá, o texto que eu comecei a dizer aqui, é aquela passagem que Samuel disse para Saul: obediência quero, não é misericórdia. Mas a Bíblia diz que devemos ser misericordiosos, assim como Deus é misericordioso para conosco, ok? E às vezes, queridos, o recado está aqui, que eu quero dar. Não temos misericórdia no falar. Falamos de forma estúpida, falamos de forma ofensiva, porque não estamos usando de misericórdia. Eu estou aprendendo muito na Bíblia Sagrada, irmãos. A Bíblia Sagrada, ela é um manual de regras, e às vezes nós não observamos. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, mas devemos aprender a ser misericordiosos nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas palavras. Então, está escrito aqui no versículo 7: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isso aqui que vale dizer, se você não é misericordioso, também você não vai alcançar misericórdia. Isso aqui é sério, viu, irmãos? Muito sério. Por isso que eu disse que o sermão da montanha, ou as bem-aventuranças, traz no seu bojo ensinamentos riquíssimos, profundos, e que às vezes passamos por cima. E aí, nós já estamos caminhando para o fim. Se não der para a gente terminar, a gente continua numa outra oportunidade. O versículo 9 nós já abordamos. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Aqui o texto por si só se explica. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E vou repetir aqui, e justiça aqui não é essa justiça nossa aqui, que nós entendemos por justiça. Eu estou sofrendo por ser justo. Será que você está sendo justo mesmo? Que às vezes a gente pensa que está sendo justo e não está, não é? Então, irmãos, bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça. E justiça aqui, justiça divina, porque você é crente, porque você já foi justificado por Cristo, foi alcançado pela justiça de Deus. E às vezes te criticam por causa disso, te perseguem por causa disso, ok? E também está escrito assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. É uma continuação do versículo que eu acabei de ler. E também aqui está explicado: por causa de Jesus. Estão perseguindo por causa da cerca que eu coloquei ali. Não é esse tipo de perseguição. Esse tipo de perseguição você tem que tomar cuidado, vigiar, não é? Que de repente você está errado, mas é a justiça de Jesus. E aí o versículo 3 finaliza: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ok? Por causa da justiça de Deus, porque você é um servo de Deus, porque você resolveu ser crente e fazer a vontade de Deus. Aí lá no seu trabalho você é discriminado, você é tido por santão, não é? Você é criticado, e aí você sofre na pele porque é cristão. E quantas pessoas já apanharam por ser crente? E aqui rapidamente uma historinha. Uma certa irmã, conta-se a história. Uma certa irmã aceitou a Cristo como Salvador,
e começou a ir para a igreja. E o marido dela não gostava disso e começou a perseguir a esposa. Começou a bater na esposa porque ela ia para a igreja, porque ela servia a Deus. Determinado dia, esta irmã chegou em casa vindo da igreja, e quando o marido abriu a porta, já abriu a porta com aquela chibata de bater em cavalo, e deu uma surra na irmã. É sofrer por causa da justiça de Cristo, é sofrer por Jesus. É esse tipo de sofrimento que a Bíblia está falando. E essa irmã, depois que apanhou, desmaiou, entrou um pavor no marido, porque ele pensou que havia matado a esposa. Abriu o guarda-roupa, entrou dentro do guarda-roupa e se escondeu e ficou ali. Ele se desesperou tão fortemente que entrou dentro do guarda-roupa e ficou lá preso. Com o passar do tempo, aquela irmã voltou em si, levantou, puxou uma cadeira no seu quarto, e ela não sabia que o esposo estava dentro do guarda-roupa, e começou a orar e dizer: Jesus, o Senhor está vendo o que está acontecendo comigo? E é interessante que ela puxou uma segunda cadeira e falou: Jesus, senta aqui nessa cadeira, eu quero conversar com o Senhor. E ela então começou a orar como se Jesus estivesse sentado naquela cadeira. Ela não via Jesus, mas por sua fé ela acreditava que Jesus estava ali sentado. E ela então, orando, falando com Jesus, o marido dela, dentro do guarda-roupa, viu quando um clarão invadiu todo o quarto, e um homem de branco entrou e sentou naquela cadeira e começou a ouvir a oração da sua esposa. Quando ela terminou a oração, aquele homem foi embora, e ele então saiu de dentro do guarda-roupa apavorado, caiu nos pés da sua esposa, que estava ali chorando aos pés de Jesus, e disse: olha, eu vi um homem de branco sentado nessa cadeira que você colocou aí, e este homem ouvia a sua oração, e a partir de hoje eu quero ser um crente com você, eu quero servir a este homem de branco. E ele entendeu que era Jesus, porque a sua esposa estava direcionando a oração a Jesus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, queridos, esta mensagem que eu quero deixar aqui nesta noite, vamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida, e vamos fazer com que esta palavra seja uma realidade em nós. Vamos viver a palavra de Deus, vamos ter fome de santidade, vamos ter fome de Deus, vamos ter sede de Deus, e você vai ver que vai ser diferente. Você vai andar na rua e as pessoas vão reconhecer: ali está indo um homem de Deus, ali está indo uma mulher de Deus. As pessoas vão reconhecer Deus na sua vida. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Muito bem, mais uma vez, vamos verificar aqui se chegou mais alguém por aqui, está assistindo esta mensagem maravilhosa. Daniel Rosa por aqui, irmã Edith, minha esposa, assistindo lá no interior da nossa casa. Para quem não sabe, eu estou na área de serviço. Leobina, acho que é assim que se lê, Leobina Franco também está assistindo. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor para os irmãos que chegaram por aqui, mas por depois. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com os irmãos, mas antes da oração, quero lembrar aos membros aqui da nossa igreja que neste sábado e domingo, todo dia terá oração na igreja, né? Cada horário vai entrar um grupo orando, 2, 3, 4, 5. E quantas pessoas vierem para a oração, nós vamos estar ministrando a Santa Ceia. Por exemplo, aquele que chegou 7 horas da manhã, 8 horas
estará sendo ministrada a Santa Ceia para estes que chegaram às 7 horas e oraram até às 8 horas. E aí é claro que os que estiverem chegando para orar das 8 às 9 também vão participar desse momento da Santa Ceia. E assim, todo dia de sábado e domingo, estaremos atendendo na igreja, na nave da nossa igreja, poucos irmãos, 2, 3, 4, 5, quantos vierem para a oração. E assim estaremos adorando a Deus todo o dia. Pastor, e aquelas pessoas que não puderem ir na igreja, estão no grupo de risco, e aí eu até oriento aos irmãos que estão no grupo de risco, não venha. Pastor, e se eu for? Aí por sua conta e risco. Se a família tiver veículo e quiser colocar o idoso no veículo e trazer até a igreja, nós vamos estar ministrando a Santa Ceia para esta pessoa, e aí participa da ceia e volta para a sua casa. Estamos orientando aos irmãos que estão no grupo de risco, se vier com seus veículos, participa da ceia e retorna imediatamente, ok, irmãos? Para a gente não incorrer aí em desobediência às autoridades. E os irmãos que vierem, ok? Tenham cuidado, nós temos álcool na igreja, traz a sua máscara e não deixa de tomar esses cuidados para que a gente possa ministrar aí a Santa Ceia e a oração todo sábado e domingo com segurança. Eu estou orando ao Senhor para não deixar nenhum dos nossos membros adoecer, e é claro que por extensão eu estou orando por todos os irmãos no nosso estado, no Brasil, não é? Mas graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, e já adoeceu sim pessoas que às vezes Deus permite, irmãos, a gente tem que reconhecer isso, e se Ele não permitir, Ele é Deus, se permitir, Ele continua sendo Deus. Mas até então, não morreu ninguém da nossa igreja. Eu louvo a Deus por isso, adoro a Ele e agradeço por isso. Mas eu quero orar nesse momento por aqueles que estão enfermos e pelas famílias que perderam seus entes queridos. Deus permitiu, temos que ter paciência, não é verdade, irmãos? Então ore comigo. Senhor Deus, Pai Santo, Pai Celestial, os teus filhos que estão aqui comigo, orando nesta live, estão nos seus lares, adorando ao Senhor. E em primeiro lugar, Deus, eu quero te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos protegido, tem guardado. Ninguém morreu na nossa igreja ainda. E eu peço ao Senhor que não deixe isso acontecer. Mas em alguns lugares já faleceu alguém. E quantas famílias estão tristes, estão com seus corações rasgados pela perca de um ente querido. Tenha misericórdia, Senhor. Leva o bálsamo, venha consolar os corações. Peço ao Senhor que estenda as tuas mãos, meu Deus, e opera um milagre na nossa nação. Venha fazer com que este mal retroceda, para que as pessoas possam trabalhar, para que os empresários possam produzir. Deus, tenha misericórdia em nome de Jesus. Em todas as nações, aonde está a sua igreja, militando, trabalhando, e mesmo aqueles que não fazem parte da sua igreja, tenha misericórdia, Senhor. Pai eterno, lhe agradecemos por esta oportunidade que aqui passamos ministrando a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém. Muito bem, irmãos. Muito obrigado por ter participado conosco. Irmã Maria Luísa Alvarenga, que chegou por aqui. Muito obrigado. A paz do Senhor, irmã Maria Luísa. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para sempre. Amém.